Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, assim, nós fizemos o processo de recebimento de cheque lá pelaquela rotina de lote de cheque. Então, fizemos o processo, o cliente me pagou com um cheque, e agora eu tenho duas opções. Ou eu posso pagar um fornecedor com aquele cheque que o cliente me passou, ou eu posso fazer um depósito do cheque, né? Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz o pagamento de fornecedor com o cheque que eu recebi do meu cliente. Porque ali a parte de recebimento do cheque vocês já conseguem fazer, né? Já ficou claro, aquele dia a gente conseguiu fazer o treinamento. Ou vocês têm alguma dúvida? Não, do cheque que... Não, Gabi, esse aí a gente já não tem nenhuma dúvida, né, Simone? Tá, então tá bom. Eu vou só abrir aqui o contas a pagar para a gente pegar o título que a gente vai efetuar abaixo por ele. Vou pegar esse fornecedor aqui, tá? Então, aqui eu tenho, quando eu clico em incluir, tem as três opções de depósito, pagamento e recebimento. Então, nós já fizemos o recebimento, né, de cheques, e agora a gente vai fazer o pagamento, tá? Então, eu clico aqui na opção de pagamento, salvar. E aqui eu vou escolher qual é o fornecedor que eu quero efetuar o pagamento dos títulos. Então, eu vou pegar esse fornecedor aqui, o CA Canasa. Aqui eu posso colocar o código dele e direto ele puxa. E aí, a mesma telinha lá do recebimento. Eu vou colocar um filtro, eu posso definir o número do título, parcela, o tipo, data de emissão e de vencimento, né? Eu deixei essa data maior aqui, dou um OK. E daí o sistema vai trazer aqui para mim todos os títulos desse fornecedor, todos os títulos que estão em aberto, que ele precisa pagar. Então, aqui eu vou selecionar esse aqui de 3.682,58, confirmo. Aí eu venho aqui na abinha cheques, clico em adicionar, e eu posso fazer a leitura, né, do cheque, igual lá no recebimento, ou eu posso selecionar aqui manual, clicando na lupinha. Então, aqui eu vou clicar, e ele vai trazer para mim dois cheques que eu tenho em aberto, ó. O vermelho é porque o cheque já foi finalizado. E o que está verde é porque o cheque ali ainda está em aberto, disponível para eu usar ou fazer o depósito. Então, eu vou selecionar esse cheque de 7.025, confirmo. Aí ele traz o número da agência, da conta, que foi aquele cheque, o emitente. E eu clico aqui em adicionar, ele traz para essa tela de cheques, então eu posso já finalizar. Nesse caso, eu selecionei um título de 3.682,58 e o meu cheque é de 7.025. Então, eu vou entregar para o meu fornecedor esse cheque de 7.025, ele vai baixar esse meu título e ainda vai ficar uma diferença de 3.342 lá com ele. Aqui em pagamento, eu posso selecionar outros títulos. Não preciso selecionar só um. Por exemplo, o meu cheque é 7.025. Então, eu posso selecionar 2, 3 títulos, quantos eu quiser, até finalizar o valor do cheque, tá? Então, aqui eu vou selecionar só esses dois e ele vai ficar com uma diferença de 2.025 ainda, tá? Selecionei tudo, informei quais os títulos que eu quero baixar com aquele cheque. Deixa eu anotar o número deles aqui, para daí a gente ver como que ele vai ser baixado lá. É o 95401. Fornecedor da cheque.
E daí eu salvo, tá? Então, aqui, quando eu for salvar, ó, ele traz uma mensagem. Confirma a inclusão do lote de pagamento com geração de título a pagar, uma INDF, referente ao valor de R$ 2.025,76, pago a maior ao fornecedor abaixo. Então, aqui ele está me informando que eu estou pagando a mais R$ 2.025 para esse fornecedor e automaticamente o sistema vai gerar uma NDF, que é uma nota de débito do fornecedor, informando que eu teria esse crédito lá com ele, tá? Então, aqui eu vou clicar sim. Ó, ele gerou aqui o pagamento na data do dia 23/4 para o fornecedor que eu selecionei lá no lote, tá? Que ele traz o valor pago, o valor do cheque que eu informei e o valor da diferença. Então, se eu vir aqui agora no contas a pagar e buscar por aquele título, ó, esse aqui foi um que eu selecionei, então se eu vier aqui em visualizar outras ações, posição, ele vai estar com a baixa do valor, e aqui no histórico ele vai estar me falando, ó, o pagamento referente ao lote 0012. E ele baixou, ó, com a mudação, porque ele não movimentou lá o meu financeiro, foi esse motivo de baixa aqui parametrizado, tá? Aqui para o teste eu parametrizei com mudação, mas a gente pode alterar. Então, esse meu título e esse outro aqui foram baixados com o cheque. Ó, esse aqui também. Também tem o histórico, foi baixado com lote 00012. Aí, eu ainda tenho aquela diferença, porque eu entreguei um cheque maior do que era o valor dos títulos. Se eu buscar aqui pelo fornecedor, o sistema gerou automaticamente uma NDF, que é a nota de débito do fornecedor, ou seja, eu tenho esse valor lá com ele em aberto, porque eu entreguei para ele um cheque a mais. Esse valor vai ficar aqui, eu posso compensar ele com outros títulos, ou se o cliente for me devolver, por exemplo, em espécie, em Pix, daí eu faço uma baixa dele. Mas o sistema gerou automaticamente, tá? Baixou aqueles dois títulos e gerou esse automaticamente. Então, o meu cliente, ele me entregou esse cheque, eu baixei os títulos dele, aí agora eu passei esse cheque para um fornecedor. E se o cheque voltar, o que vai acontecer, né? Eu tenho que meus títulos foram baixados e foi gerado uma NDF, aí o cheque voltou, o fornecedor vai me devolver esse cheque. Então, eu só preciso vir aqui, seleciono o cheque em questão e excluo a movimentação dele. Então, ele vai me trazer quais são os títulos, o valor, eu confirmo. Eu excluí eles daqui, e aqui nos meus títulos, eles voltam a ficarem abertos, ó. Era o 9794, que ele voltou a ficar aberto, e o 9872, os dois ficaram em aberto, e a NDF, o sistema faz o estorno também automático, porque daí esse cheque foi devolvido, então os títulos voltam a ficarem abertos, tem que pagar de outra forma, tá? Então, seria esse o processo para você fazer a baixa de título de fornecedor com um cheque de terceiros, ok? Gabi, Oi. só volta na parte, fazendo favor, de quando sobra, tipo assim, se vai voltar, o fornecedor vai devolver o valor da diferença. Tipo assim, é igual aquela parte quando faz o acerto. Só um minutinho, porque eu não estou conseguindo entender, tem mais vozes por aí. Já paramos. Gabi, Oi. a parte do que sobra lá o valor, né? Tipo assim, se o fornecedor vai me devolver, por acaso. É igual aquela parte também que, igual do acerto do motorista, que a gente faz a devolução do saldo, tipo, por caixa ou não? Eu não entendi muito bem essa parte que sobra. Tá, é assim, se você
pagou o título, e o título, por exemplo, era valor total de 5.000, você deu um cheque de 6. Então, vai ficar um valor de R$ 1.000 a mais lá para o fornecedor. Sim. Aí vai depender da negociação de vocês. Por exemplo, se ele falar assim, olha, eu vou te devolver esses R$ 1.000 em Pix, você vai pegar aquele NDF e vai baixar. Se ele falar, deixa esse valor aqui em aberto, a gente vai abatendo em outros títulos que forem vir com o tempo. Aí você vai compensar, igual você faz com o PA. Tá. E daí, nessa volta lá, por exemplo, eu vou fazer um Pix, então. Uhum. Baixo lá no funções, baixar normal lá? Isso, exatamente. Vai fazer uma baixa manual, vai selecionar qual é o banco que esse valor entrou e vai baixar. Tá. Mais alguma dúvida quanto ao pagamento? Já foi feito. O do cliente já foi, desde nós começamos. Você passou aí a parte que é para a gente pagar como cheque de um fornecedor, né? A conta. E para pagar com o cheque nosso mesmo, você vai passar também, Gabi? Não, para o cheque de vocês é o que foi passado aquele dia no treinamento. Tá. Que daí a gente fez o treinamento do recebimento aqui do cliente, e daí quando a gente foi fazer o pagamento, deu um erro. Aí a gente continuou fazendo o processo de quando vocês vão pagar com o cheque de vocês mesmo. Tá. Acho que as meninas, vocês já estão até testando, né, meninas? Sim. Tá. Beleza. Aí, assim, ok. Eu recebi um cheque de um cliente, paguei o meu fornecedor com esse cheque, a gente fez aqui o processo, e vamos supor que eu recebi o cheque desse meu cliente e eu não quero pagar nenhum fornecedor, eu quero fazer o depósito dele normal. Então, agora eu vou fazer esse processo, tá? Então, aqui eu venho também em incluir, e eu vou selecionar a opção de depósito. Então, o recebimento é quando o cliente me paga com cheque, o pagamento é quando eu vou pagar um fornecedor com o cheque daquele cliente, e o depósito é quando eu vou depositar um cheque que o cliente me pagou. Aqui ele vai abrir essa tela, é diferente das outras, ele não vai trazer a opção de você selecionar cliente ou fornecedor. Você diretamente vem aqui em adicionar, você pode ou ler o cheque com a leitora ou clicar na lupinha, e aí você vai selecionar qual que é o cheque que você quer depositar. Então, aqui eu vou selecionar esse cheque de R$ 8.000, ele traz as informações, eu clico em adicionar, finalizo. Então, aqui, aqui embaixo, a gente pode ver que tem uns campos diferentes. Então, aqui eu selecionei o meu cheque de 8.000. Eu tenho o campo de compensação, né? Quando que esse cheque, com quantos dias que esse meu cheque vai ser compensado? Eu vou depositar ele hoje, dia 23, mas ele vai ser compensado só na sexta-feira, então daqui a 2 dias. Então, aqui eu coloco 2 dias. Aqui eu tenho a opção de informar uma taxa de IOF ou um valor de uma tarifa que o banco pode me cobrar com relação a essa compensação. Então, se tiver alguma taxa, você pode incluir aqui. Eu vou deixar aqui 0, tá? E aqui você vai selecionar o banco, qual banco que você vai depositar esse cheque. Então, vou selecionar esse banco. Porém, aqui tem uma questão, tá? Que eu vou abrir aqui o cadastro de banco para mostrar para vocês. Eu vou fazer o depósito do cheque, mas vamos supor que esse cheque volte. Quando esse cheque voltar, o sistema ele precisa gerar um título em nome desse banco. Então, no caso, quando acontecer isso do cheque voltar, o banco ele precisa ter um cliente vinculado, que vai ser o próprio banco mesmo. Aqui a gente tem o campo de cliente, ó. Aí vai ser necessário criar um cadastro de cliente para o banco, no caso o Banco do Brasil, e vincular. Para, no caso de voltar o cheque, esse campo está preenchido e o sistema poder gerar o título, tá? Então, aqui, eu selecionei meu Banco do Brasil,
Informei que daqui a 2 dias vai ser compensado o meu cheque e salvo. Quando eu salvar o depósito, você pode ver que ele vai ficar aqui com uma legenda verde. Quando a gente faz pagamento e recebimento, automaticamente ela fica vermelha, porque o cheque já está sendo baixado. Porém, quando é depósito, ela fica verde, porque eu ainda tenho que finalizar, eu só vou finalizar quando esse cheque for compensado, né? Então, eu vou abrir aqui a movimentação bancária. Ó, eu incluí aquele cheque e ele não movimentou o meu banco, porque eu só incluí. Ele ainda não foi finalizado, tá? Então, eu vou selecionar aqui, vou alterar minha data base para sexta-feira. Aí eu tenho que manualmente finalizar aquele cheque, tá? Não vai ser automático. Então, assim, ó, chegou sexta-feira, o dia da compensação. Eu vou verificar lá no meu extrato do banco que esse valor do cheque foi compensado. Aí eu venho aqui na rotina e finalizo aquele depósito. Eu venho aqui em lote de cheques. Aqui em outras ações, finalizar. Então, ó, cliquei em finalizar, o sistema abre novamente aquela telinha do cheque. Aí, naquele momento, eu não tinha incluso nenhum valor de tarifa, né? Quando eu incluí para o depósito. Aí, vamos supor que o banco me cobrou aqui uma tarifa, ó, eu incluo aqui o valor da tarifa, automaticamente o sistema calcula o valor líquido, que o cheque vai ser depositado para mim. Daí eu salvo. Salvei aqui, ó, foi baixado, ficou vermelhinho, e aqui no movimento bancário, gerou a minha movimentação bancária do valor do meu cheque e do valor da tarifa. Ó, o valor do meu cheque, R$8.000, e daí automaticamente já saiu também do meu banco R$100 da tarifa que o banco me cobrou. Seria esse o processo para depósito e compensação do cheque. Então, eu recebi um cheque, eu não quero pagar nenhum fornecedor, quero só depositar. É esse o processo que vai ser feito, tá? Alguma dúvida aqui nessa parte do depósito? Não, Gabi. Tá. Ô, Gabi, só Gabi, fazer uma pergunta aí. Eu liguei cheque, eu não respondi também. Pode fazer. Ô, Gabi, ali onde você falou que tem que ter um cliente cadastrado, que seria o banco, que momento eu faço? Eu já faço antes do depósito esse cadastro? Assim, essa questão, eu não sei se todos os bancos que vocês têm, vocês vão fazer depósito do cheque, né? Não. O que eu sugiro vocês a fazer é o seguinte: faz um levantamento, quais são os bancos que vocês depositam cheques, e aí vocês fazem a manutenção aqui no cadastro. Então, um exemplo, tá? Esse Banco do Brasil eu faço depósito. Então, você vem aqui em alterar, aí vem aqui nesse campo, deixa eu só ver se é nesse campo aqui, ó, tá vendo? Outros, abinha outros. Tá. Aí você vem aqui em cliente, clica na lupinha. Eu aqui, eu vinculei um cliente qualquer, tá? Mas aí, no caso, vocês vão clicar na lupinha, aí clica aqui em incluir e faz o cadastro do cliente como no banco, entendeu? Por exemplo, eu vou cadastrar o meu Banco do Brasil como um cliente. Então, você vai colocar as informações aqui do Banco do Brasil, tipo, CNPJ, nome, endereço, tudo, aí você confirma, o sistema vai criar esse cadastro e você vai vincular ele aqui nesse campo. Mas você faz isso
É só para os bancos que vocês fazem depósito, não precisa fazer para todos, tá? Pode deixar só. Tá. Beleza. Beleza? Já deixa pronto. Na Tá bom. verdade, a Entendi. informação é o mesmo quando a gente vai cadastrar os bancos lá dentro, né? Quando a gente fez, é a mesma informação que a gente vai Só que tá, como está em outro campo, não vai Isso, gerar. é a Tá. mesma informação, a diferença é que você vai precisar daí fazer isso no cadastro do cliente, para esse banco ter esse cadastro, e daí, por exemplo, se um cheque voltar, daí eu vou excluir aquele depósito, e quando eu excluir, o sistema vai gerar um título, né? Porque daí, em algum momento, eu vou ter que fazer uma baixa daquilo. Sim. Tá? Mas aí, assim, vocês podem fazer o quê? Façam um teste, certo? Dessa movimentação que a gente fez, incluam um depósito, daí faz a exclusão, e aí, se tiverem dúvida, a gente já trabalha em cima dessa dúvida de vocês. E quando volta o cheque, aonde que vai, Gabi? É o mesmo processo? É assim, ó, vamos fazer aqui, então, voltar um cheque. Então, aqui eu fiz o depósito de eu recebi ele, dei a baixa, né, certo? Movimentou o banco. Agora, vamos depositar, então, aquele outro lá. Hoje, quando volta, a gente não se considera. Sim, só Eu vou incluir aqui o meu depósito. Vou selecionar esse meu cheque aqui. Aí eu venho aqui, ó, em finalizar. Não, finalizar não, desculpa. Vem em outras ações, excluir. Então, ele vai trazer aqui para mim as informações daquele meu cheque e eu clico em confirmar. Então, ele excluiu, ó. Só que daí ele não é igual ao recebimento e o pagamento, que ele some. Ele fica aqui a exclusão, e aí a gente vai lá no funções contas a receber. Ó, pode ver que aí ele trouxe aqui o nome do cliente, que no caso eu vinculei a Daiane, só que vocês vão ter vinculado o banco mesmo. Vou pegar aqui pelo cliente, 000470330. Espera aí só um pouquinho, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó, ele vai gerar, a gente precisa do nome do cliente para ele deixar gravado aqui na rotina, tá? Que esse depósito do cliente do meu Banco do Brasil, ele não foi depositado, não foi compensado. Então, ele grava aqui o nome, tá? Então, aí, o cheque voltou, e quando você for depositar de novo, você inclui novamente, tá? Depósito, né? Porque não tá vendo aqui. É a mesma para excluir, é igual pagamento e recebimento. Então, meu cheque voltou, eu venho aqui e vou excluir. Se tiver dúvida, tem a legenda, ó, cheque finalizado ou cheque pendente. Também você pode deixar ele pendente, né? Se ele voltou e você não compensou
só que você quer deixar ele ainda aqui como pendente, aí você não finaliza nem exclui. Deixa ele em aberto até ele ser compensado. Porque a Não tem problema. Representa. Aí não tem necessidade de excluir ele. Deixar bem Deixar de novo, né? Só se voltar. daí. Você pode daí deixar ele como em aberto mesmo, né? Sem finalizar, que daí ele vai ficar com a legenda verde. E aí, quando ele for compensado, você vem e finaliza. Também pode ser, tá? Não precisa excluir. Deixar no verde, vocês têm que Mas aí tem que ver no extrato, né, Analisa? Vai dar diferença daí, na conferência. Por isso que Daí esse cheque aqui, o depósito, vocês vão controlar pelo extrato de vocês, tá? a diferença. Porque hoje ele volta, né, e coloca lá desconsiderar. Daí eu confiro lá com a conferência do extrato com conciliação do sistema, né? Aí Uhum. a diferença do que voltou para ver se bate. Isso, é porque a gente ainda não fez a parte de conciliação bancária aqui no sistema. Mas aí, quando a gente fizer, vai ser mais ou menos isso. Você vai ter o seu extrato, vai fazer a conciliação com o sistema, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui hoje um cheque que não veio. Então, você vem aqui na rotina, vai ver que ele está em aberto e vai deixar em aberto, até o cheque for compensado. A diferença entre um extrato. Isso. Tá, mas essa é a rotina que a gente precisava finalizar essa parte do treinamento, tá? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Cheques não. Tá. Então, era isso, meninas. Era isso que faltava a gente finalizar dessa parte, tá? Agora é só testarem. Tá. Ô, Gabi, aquela questão lá dos empréstimos não foi final, você não conseguiu ainda, né? Então, eu vou até conversar com a Isabel agora sobre isso. O que acontece? Vocês mandaram para mim ali o contrato, né? Só que o sistema, e nem eu também não consigo bater aquele valor com as fórmulas de empréstimo. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o banco, que vocês peçam para o banco, qual foi a base de cálculo que eles usaram para calcular, para daí eu verificar aqui, né, o que está de inconsistente, para verificar com a TOTS, tá? Porque, assim, com aquelas informações que eles mandaram no contrato, não está batendo. Nem o cálculo manual. Se vocês, não sei aí, né, mas se alguém quiser até fazer o cálculo manual, não bate. Então, precisaria da base de cálculo, além do contrato. Eu até ia falar isso agora com a Isabel, né? Tá bom. Porque assim, já aconteceu, tá? Com outros clientes, de o cálculo do empréstimo não bater, então a gente pede para o banco mandar essa base de cálculo, porque talvez o sistema esteja com alguma inconsistência, daí a gente vai falar com a TOTS para eles fazerem ajuste. Mas pode ser que o banco tenha ali alguma taxa que ele não colocou no contrato, então a gente precisa saber qual foi essa base que eles usaram, tá? Tá. Tem variação. Beleza. Meninas, aí eu vou mandar para vocês um documento para vocês assinarem do treinamento desse cheque aqui, tá? Que a gente finalizou hoje, e também do cheque que vocês emitem, que é aquele outro que a gente já fez o treinamento. Eu vou mandar o documento com as duas rotinas para vocês assinarem, tá? É só o documento dizendo que foi feito o treinamento, tá? Para a gente deixar certinho. Então, é isso, acho que era isso, né, Isabel, que faltava dessa parte do treinamento? Sim, isso mesmo. Tá bom. Acho que agora a gente pode verificar aquelas outras questões que eu tinha te falado? Pode sim. Tá. Então, obrigada. Tchau. Tchau, meninas, até mais. Semana coisa.
Isabel, só um minutinho, tá? Tudo bem, Gabi. Feliz. Você conseguiu falar com o Regis? Não, ontem eu estava bem corridinha, eu não mandei mensagem para ele, vou mandar hoje. Ele não me respondeu, Regis.